vamos... Então, a partir de agora, a gente está gravando a aula. Mas a minha dúvida é se o... Interromper. Se a tela está sendo compartilhada... Ó, projetei aqui e vou contar até 5 e vou sair só para eu conseguir enxergar. Ou então me responde alguém aí pelo Telegram, por favor. Vocês conseguem ver a sala ela inteira? Me responde aí pelo Telegram. Alguém que... Não, tá ok. Tá tudo ok, tá tudo funcionando. Inteira, né? Inteira. Tá aparecendo PowerPoint. Apresentação da disciplina. Beleza, então. Então já aprendemos alguma coisa. Gente, então, dando início aí à parte formal do curso, superado aí as questões da forma como a coisa vai andar, são 2h25, e eu vou colocar aqui o horário, e daqui a pouco eu faço uma pausa para a gente tentar esclarecer alguma coisa de dúvida aí. Então, lembrando aí que, a priori, nós vamos utilizar essa ferramenta do Google Meet para as aulas, seguindo o cronograma que já foi oferecido, e a ideia é que as aulas sejam gravadas e disponibilizadas através de alguma ferramenta. Fora isso, a nossa via de comunicação preferencial será o grupo do Telegram. Ok? Isso é... Professor, tem algumas pessoas que não estão conseguindo ver a imagem inteira. Eu não sei se essas pessoas... no tutorial ele fala alguma coisa. Eu não sei se essas pessoas estão vendo pelo celular, talvez. Parece que naquele tutorial ele diz alguma coisa, não sei se é o caso. Se eu não me engano, acho que tem limite para ver. Eu não estou conseguindo ver sua tela, não. Bom, deixa eu dar uma saída aqui. Não vejo dessa maneira. Deixa eu ver aqui. A gente vai levar algum tempo até ajustar, tá? Deixa eu ver aqui o que se mandaram aqui. Sim, não vejo, sim, vejo assim. Agora eu estou vendo o senhor. Não estou vendo a tela. Deixa eu sair aqui para ver. Interromper compartilhamento. Não vejo o slide. Só uma sugestão, veja se alguém clicou em fixar a tela no professor Dalma, que aí tira a fixação da tela, que de repente abre a outra janela. Tira a fixação. Comigo funcionou. Estou no celular e vejo o slide normalmente. Então temos um problema aí que é a fixação, que eu estou por fora, estou repetindo só. Se você passar o mouse em cima da imagem, aparece um alfinetezinho. E aí desativa esse alfinete. Na sua imagem, onde está a sua tela. Tá, isso para vocês, né? Tá. Bom, conseguem ver agora? É porque quando eu jogo essa tela, eu não consigo ver lá mais. Está projetado para você? Sim. Vamos lá, vejo dessa maneira. Todos conseguem ver, gente? É uma pessoa que não consegue ver. Só uma? Será a história da fixação? Oi, filha. Ok, seguimos então? É o Felipe que não está conseguindo, ele falou que ia sair e entrar de novo para ver se conseguia. Maravilha, então. Deixa eu dar só uma olhada aqui, calma aí. Que aqui parece que ele tem uma ferramenta de eu não compartilhar ela toda. Deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento.
apresentar agora uma janela. Você está apresentando sua tela. Mas aqui, do jeito que está aqui, agora não aparece para vocês, né? Eu consigo ver. Eu vejo tanto a apresentação quanto o senhor. Eu também estou conseguindo ver o senhor e a apresentação. Tá, então, se porventura alguma coisa mudar, alguém fala para mim, porque eu não consigo ver nem a mim, nem ninguém. Só a tela aberta aqui para mim. Então, se porventura ele der uma brecada aí, me avisa que a gente chega lá. Bom, então, de qualquer maneira, eu estou deixando aqui o Telegram aberto aqui no telefone. Então, se precisar falar alguma coisa aqui, escrever, eu leio por aqui. Bom, vamos lá então, gente. Então, o cronograma já foi disponibilizado, a forma de avaliação já foi esclarecida. Material de bolso, conforme eu falei, eu recomendo um caderno, lápis, borracha e o computador de mão, para que a gente consiga fazer os exercícios no Excel, ou no planilhas Google, ou o equivalente para Apple. Vamos lá. Então, aqui só uma questão assim, muito breve com relação à história, né? Quando que a estatística ela começa a fazer peso na história da saúde de uma maneira geral, isso se dá a partir da Florence, né, que é um ícone na área de enfermagem, isso numa situação de guerra, né, a guerra da Crimeia, a partir de adoção de observação com utilização de dados estatísticos, ela reduziu a mortalidade de 42% de um hospital de guerra, um hospital de campanha, para 2,2%. Então, isso é bastante significativo. O que podemos fazer com relação a esses dados? E aí eu convoco a todos vocês que não entrem nessa paranoia, ou se já tiveram essa paranoia, que se curem desse demônio, de que, não gosto de número, eu não tenho afinidade, eu não consigo, se eu gostasse de número, eu fazia engenharia, essas bobagens que se falam com relativa frequência, e que se aproprie disso, né? Então, o que esses dados querem mostrar para vocês, pesquisadores? O que essa variabilidade, o pessoal do Pedro Paulo, o que essa variabilidade de frequência cardíaca pode significar para esse tipo de doente? O que esse monitor está mostrando para a gente? Ou seja, vamos nos utilizar da estatística para compreender um fenômeno que esteja à nossa volta, né? Então, isso é muito, muito importante que a gente tenha essa clareza. Não tenha medo do número, não tenha medo do computador, não tenha medo da planilha, não tenha medo do monitor, né? Vamos trabalhar juntos para que isso funcione legal. Então, só por definição, né, a estatística é uma ciência ou método, é uma primeira coisa que chama bastante atenção, porque há quem pense de uma forma ou de outra. Se a estatística ela é uma ciência, ela é um fim. Se ela é um método, ela é um meio. Eu, Dalmo, procuro entender a estatística como um meio de se chegar a uma decisão, como um meio de instrumentar o pesquisador a uma atitude frente a determinada situação. Mas quem acha que a estatística por si só ela faz sentido. Baseado em teoria de probabilidade, isso é uma outra característica importante, então nada é muito definitivo. Para isso existe lá o que a gente chama de nível de significância, a gente vai discutir isso melhor a partir do segundo bloco do curso, mas só antecipando, o que um nível de significância de um teste nos oferece é exatamente
a quantidade de erros que você, pesquisador, está disposto a ter ao refutar uma hipótese nula quando ela for verdadeira. Então, vejam que, embora pareça ser uma coisa hermética, muito bem fechada, na verdade, ela prevê a possibilidade de erro. Então, é sempre uma probabilidade. Uma outra coisa que isso é bem clássico também são com relação aos testes diagnósticos, né? Quando a gente começar a discutir os conceitos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo, razão de verossimilhança, ver-se-á que nenhum dado é 100%, nenhum teste é 100%, porque na medida que você aumenta a sensibilidade, você vai perdendo especificidade, isso é uma característica. Então, nada é exato, diferentemente daquilo que se possa supor. O objetivo principal é nos auxiliar a tomar decisões, né? Então, entendendo a estatística como um método, o grande barato dela, a grande contribuição dela é exatamente essa. É instrumentar a tomada de decisão ou tirar conclusões em situações de incerteza a partir de determinadas informações. Temos aí alguns exemplos, né? Um novo medicamento deve ser colocado no mercado, vamos utilizar a cloroquina para tratar o coronavírus, vamos utilizar a pílula do câncer, todas essas boas ideias que a gente vem se deparando aí com frequência. Nesse sentido, um exemplo frequente que eu trago, ele é muito interessante, que é esse tópico aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O uso de cinto de segurança ou de um airbag diminui a chance de morte em um acidente de veículo a motor? Veja, há uns 6 anos, talvez, todo carro produzido no Brasil, ele obrigatoriamente deve ter airbag. Então, da onde saiu isso, né? Da onde saiu essa decisão? Vejam que é uma decisão que impacta fortemente o mercado, impacta consumo, impacta custo, impacta treinamento, impacta impostos, desemprego, adequação de mão de obra, enfim. Então, com base em que se toma essa decisão? Dizer o seguinte, que a partir de hoje qualquer carro produzido no Brasil deve ter um airbag de fábrica. Isso só pode ser tomada, essa decisão, a partir de dados anteriores. E aí você tem estudos que vão demonstrar isso, né? Nesse caso, é feito um teste para avaliar a independência entre essas duas variáveis, né? Um tipo de teste que é muito, muito, muito utilizado em pesquisas qualitativas, em enfermagem se vê isso com relativa frequência, mas é um teste muito utilizado como tabela 1 dos artigos, né? Aquela tabela clássica em que você tem a divisão de grupos, se você quer comparar se esses grupos são semelhantes, são análogos, são homogêneos. Então, você utiliza um teste de associação, quase sempre o chamado teste Q-quadrado de Pearson. O Q-quadrado de Pearson, necessariamente, ele se dá a partir de duas variáveis dicotômicas. Eu tenho duas variáveis e duas respostas. Isso nós chamamos de tabela 2x2, uma tabela de contingência. Duas respostas é o desfecho em cima. O desfecho é morte ou não morte após um TCE em trauma de trânsito. Então, eu estou interessado somente em critério de inclusão, indivíduos vítimas de traumatismo crânioencefálico relacionado a trânsito. Eu divido em dois grupos, os que morreram e os que não morreram. Então, eu tenho minha primeira variável dicotomizada aqui. E eu vou confrontar essa com uma exposição. Qual é a exposição? A exposição ao airbag. De todo esse grupo vítima de trauma, seja morrendo ou não morrendo, eu vejo
Airbag sim, airbag não. Sim e não para a morte, sim e não para o fator que você está confrontando. Então, você tem uma tabela que nós chamamos tabela 2x2. E aí você testa a associação entre essas duas variáveis supostamente independentes. Então, a partir dessa informação, você fala, cara, realmente o uso do airbag está associada a uma sobrevida pós-trauma. E aí você pode ter ferramentas para a tomada de uma decisão, e nesse caso uma decisão muito forte, que tem impacto direto em legislação, em políticas públicas, em custo para o sistema. É isso que a gente consegue com essa ferramenta. Então, notem que a estatística ela vai estar em todas as situações. Um exemplo que eu sempre trago quando eu começo esse curso, isso deve ter uns 10 anos, talvez, um pouquinho menos, uns 8 anos, eu fiz doutorado na USP. E aí acabei tendo muito contato, não só com a faculdade específica, mas também das outras áreas, porque eu ficava lá na cidade universitária. E aí, numa dessas, eu fui fazer um curso na SPSS, né, que é uma propriedade da IBM, e é um pacote estatístico assim, bastante utilizado. Que, diferente daquilo que se pensa, o SPSS ele foi feito para pesquisas sociais, né? Não é assim, uma coisa muito hard em termos de análise de sobrevida, é para cientistas políticos quase sempre. E aí, foi um curso bastante interessante, uma imersão, assim, de segunda a sexta, de 8 às 18, foi bem legal. E aí teve um CEO de uma empresa bastante conhecida de supermercado, da área de supermercado, e ele falando que, olha que interessante, até onde vai a estatística. E aí depois eu comecei a observar que isso de fato ocorria. Não sei se vocês têm filhos pequenos em idades de fralda, ou parentes, ou irmãos, ou simplesmente observem. Vocês verificarão que o setor de fralda ele está quase sempre do lado do setor de cerveja. Então, isso não é por acaso. Vou botar aqui porque tem um espaço, porque iluminou melhor, porque a prateleira... Então, não tem inocente, né? Então, quando o pessoal do supermercado coloca o setor de bebida, de cerveja especificamente, do lado da fralda, é com base em evidência. É com base em evidência. E aí, provavelmente, é aquela coisa. Acabou a fralda, vai lá no mercado, o pai vai ver a fralda e vai ver a cerveja, e não vai trazer só a fralda, vai trazer a fralda e a cerveja. Então, isso pode ser utilizado para tudo, né? Isso pode ser utilizado para tudo, basta saber como vocês lidam com isso. Um outro caso bastante interessante, também deve ter os mesmos 8 anos, não, tem um pouco mais, porque nessa época eu ainda estava fazendo o curso. O Caderno de Saúde Pública, que é uma revista bastante conhecida, né, é produzida aqui pela Fundação Oswaldo Cruz, tinha um editor, um psiquiatra, Francisco, Chico Inácio. O Chico Inácio é um cara muito engraçado, assim, competente, aberto e tal, mas psiquiatra. Psiquiatra que trabalha com usuário de crack, imagina. E aí ele falou, Dalmo, se a gente torturar o dado direitinho, ele fala o que você quer. É só saber aonde apertar, porque ele vai acabar dizendo. E, na verdade, é o que acontece, não é isso?
Pega o pessoal de pesquisa mais qualitativa, que você tem uma convicção sobre o que o cara vai falar e ele fala exatamente o oposto, que já não tem vontade de descartar essa entrevista, por exemplo, né? Então, a estatística, ela sempre vai dar essa possibilidade, né? Um outro livro, quem perguntou há pouco, eu nem coloquei na referência, mas vale a leitura, assim, como a título de distração, e que, na verdade, não deixa de ser verdade, é um livro chamado Como Mentir Usando a Estatística, que, na verdade, não é bem uma mentira, mas a forma como você apresenta determinadas situações, você não está infringindo nenhum preceito, mas você está mostrando aquilo que lhe interessa. Bom, e aí você pode utilizar em diversas outras questões, tem alguns exemplos para áreas mais soft, mas, enfim, a estatística sempre vai estar presente, sempre vai instrumentar uma tomada de decisão. E aí, quando se utiliza a ferramenta de estatística para a área de saúde, nós passamos a chamar de bioestatística. Bom, esse quadro ele é bastante interessante. Nós não falaremos de amostragem no curso, né? A amostragem, embora seja uma demanda muito, muito frequente, que é uma pergunta que paira a cabeça de vocês o tempo todo, qual o N? Quantos pacientes eu preciso? O que é necessário para que isso tenha significância? Como é que eu posso aumentar a generalização dos meus resultados? Quer dizer, que é o que todo mundo pensa, né? A primeira coisa que eu chamo a atenção é uma coisa que nós chamamos de... Você pode até escrever isso e dar uma lida. Uma coisa que a gente chama de validade externa. Validade externa. Se vocês pegarem aquele livro clássico do Fletcher, muito, muito utilizado, chamado Epidemiologia Clínica, ele tem lá algumas ameaças à validade da pesquisa. E aí o Fletcher ele chama e divide em validade interna e validade externa da pesquisa. E o que a validade externa se preocupa? Exatamente com isso, a chamada generalização dos resultados. E que isso é um problema na pesquisa qualitativa. Então, quando você faz uma entrevista, quando você pode extrair assim o terceiro ancestral daquele indivíduo, você consegue obter coisas que nem ele sabia que existia. Você pode fazer um exorcismo do pensamento desse indivíduo. Mas se você pegar alguém exatamente com as mesmas características dessa pessoa, dificilmente o padrão de resposta vai ser o mesmo. Então, a pesquisa eminentemente qualitativa esbarra nesse poder de generalização. Vejam que eu não estou fazendo nenhum maniqueísmo de quem é bom e quem é mau. Estou falando, basicamente, em características de pesquisa, de abordagem, especificamente. Então, a abordagem qualitativa, ela prescinde de um poder de generalização. Então, você tem um grupo que tem uma característica que te interessa e, através de técnicas diferenciadas de amostragem, volto a falar, não discutiremos a amostragem durante o curso. Mas você tem diferentes possibilidades, né? Lembrando que em saúde é muito frequente a chamada amostra de conveniência. Então, raríssimas vezes que você tem a chamada... E as pessoas utilizam esse termo com uma ausência de remorso que chega a ser criminosa. Quando você pega em alguns artigos e tal, as coisas assim, amostra probabilística. Assim, eu não tenho como acreditar que esse indivíduo leu o que é uma amostra probabilística para ele descrever isso, porque a forma como ele descreveu o seu método dá a entender que ele não tem uma amostra probabilística.
Então, o que se tem, na maioria das vezes, é uma amostra de conveniência, isso em saúde, uma amostra de conveniência. Então, quando eu falo conveniência, é a conveniência para o pesquisador. Eu fiz a pesquisa nesse hospital porque eu não trabalho aqui, eu coletei o dado à noite porque eu sou plantonista noturno. Eu peguei pacientes sucessivos porque eu precisava contemplar o meu cronograma, e assim vai. Então, em geral, por mais robusta, por maior que seja o tamanho da amostra, em se tratando de pesquisa em saúde, quase sempre ele esbarra nesse inconveniente da amostra de conveniência, valendo o trocadilho. E quando se trata de pesquisa eminentemente de abordagem qualitativa, isso é pior ainda, porque você não consegue generalizar essas informações. Então, você tira uma parcela, através de técnicas distintas, você tira uma parcela dessa população e você tem uma amostra. Essa amostra é submetida a uma análise descritiva. Então, quando você descreve uma amostra, você está, não necessariamente, não é só entrevista. Na análise descritiva, diversas ferramentas, média, moda, desvio padrão, tabela, gráfico, tudo isso é descrição. Ah, mas eu achava que se tivesse número é quantitativa, se não tiver número, se só tiver a palavra, é qualitativa e descritiva. Gente, não entre nisso. Pensar isso é a mesma coisa que pensar que veia leva sangue venoso e artéria leva sangue arterial. Tá? O que é análise descritiva? É uma fase inicial dessas informações. Você pode parar nessa fase descritiva. Isso não é pecado, e fazer bons trabalhos. Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, pensando dentro de uma análise mais qualitativa descritiva. Porém, se a partir da análise descritiva você começa a testar hipóteses, olha a palavra-chave, testar hipóteses, você passa a ter a parte mais, entre aspas, nobre da estatística, que é a chamada inferência. Então, o que eu recomendo? Pegue um dicionário. Olha o que é inferência. Inferir é concluir com base no modelo matemático em que as probabilidades de erro são mínimas e previamente estipuladas. Olha como é que se amarra o troço todo. Tipo assim, eu posso errar, mas assim, eu tenho 95% de chance de acertar, mas eu posso errar. Então, quando você infere, acho que é uma outra palavra que é muito mal utilizada, né? Ah, isso é uma inferência sua. Isso aí é discussão, novela das 8. Ah, você está inferindo isso. As pessoas não têm noção o peso dessa palavra. Né? A inferência é quase que uma conclusão irrefutável da realidade. Então, não pensar que inferência é sinônimo de opinião. Ah, isso é uma inferência sua, né? É como quem disse, uma opinião sua. Isso está errado. Inferência pressupõe uma coisa que a gente chama de teste de hipóteses. Se você tem hipóteses a serem testadas. Vamos voltar. Se na análise descritiva eu consigo uma total extração de informação daquela opinião, eu consigo dizer que esse grupo ele tem uma média, estou falando de vocês agora, tem uma média de idade de 29 anos, com um tempo de formação médio de 2,4, mais ou menos, aí dentro do desvio padrão, 1 ano de formação, que eu tenho 50% de nutricionistas, enfim, eu consigo diversas informações de vocês, eu estou descrevendo, mas eu não posso dizer que a idade média dos homens do grupo é maior do que a idade média das mulheres do grupo, porque isso pressupõe um teste de hipótese, isso pressupõe um p-valor, p menor do que 0,05, que é o que vocês veem
com frequência nos artigos científicos. Então, isso só é possível nessa segunda fase da estatística, que é o que a gente chama de inferência estatística. Então, o que ela nos permite? Tirar conclusões sobre as características da população. É possível você fazer uma boa pesquisa só descrevendo, mas você não consegue fazer uma inferência se você não descrever. Então, para fazer a inferência, você precisa da descrição, mas para descrever, você não precisa da inferência. Então, não existe maniqueísmo, não existe briga, não existe competição de quem é melhor, existe complementação de informação. Então, essa é a linha geral a ser tomada. Temos uma população com critérios que nos interessam, retiramos uma parcela dessa população, descrevemos como ela se comporta e depois tiramos algumas conclusões. Esse é o método científico a ser adotado. Então, aqui, basicamente, para ratificar isso que a gente já falou, estatística descritiva e estatística inferencial. E isso é importante que apareça lá no seu artigo. E lá também no trabalho final. Olha, já vamos pensando lá no trabalho final. Vocês ainda não sabem os grupos, mas já comecem a pensar no trabalho final. Então, aquele penúltimo item que eu pedi é para vocês fazerem uma análise de como o autor daquele artigo apresentou sua forma estatística. Vocês vão pensando no seguinte: olha, o autor utilizou a seguinte estatística descritiva, média, mediana, apresentou tabelas, tudo isso que a gente já está falando a partir dessa aula inicial, que está bem soft, né? Mas também, com relação à estatística inferencial, ele fez um teste Q quadrado, ele fez uma análise de variância, e assim vai sucessivamente. Então, estatística descritiva descreve o fenômeno, estatística inferencial permite a conclusão, e ele pressupõe um teste de hipótese. Vamos entrar nas variáveis, mas eu vou dar uma parada, meia hora de fala, para eu ver vocês e ver se alguém tem alguma dúvida. Vamos jogar para cá. Vamos lá, agora eu consigo ver vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa do que foi dito, do que foi falado, algum termo que não ficou claro? É o momento de vocês falarem ou calarem para sempre. Professor? Oi, me ouve? Sim, eu tenho uma dúvida. Quando a gente coloca uma tabela, por exemplo, a tabela 1, que são as características gerais, e aí a gente coloca lá a idade, às vezes, peso, enfim, como características gerais daquela população. E às vezes a gente usa um teste, por exemplo, teste Q quadrado, para poder ver o P. Aí, no caso, seria uma estatística descritiva ou entraria como uma estatística, uma conclusão, não sei, dessa tabela? Ok. Boa pergunta, Karen. O que acontece? Se você, essa tabela 1, for uma tabela somente de frequência, às vezes você vê isso. Tanto por tantos homens, tantas mulheres, a média foi essa, percentual de um e outro, ok. Se você for uma tabela com esse grau de informação, ela é descritivona, 100% descritiva. Mas se além dessas informações ela traz a comparação de grupos, que é isso que você está me dizendo, o Q quadrado, ela passa a ser uma tabela inferencial, ainda que seja uma tabela 1. Você está, nesse momento, dizendo o seguinte: quem foi submetido ao tratamento A não diferia quem foi submetido ao tratamento B. Não com relação à resposta, mas com relação ao baseline, com relação ao início do segmento, do acompanhamento. Ok, professor, entendi. Obrigada. Nada mais? Alguém? Vou sair e entrar de novo. Beleza. Foi.
Vou seguir aqui e depois eu deixo vocês beberem uma água. Quer dizer, a água deve ter todo mundo aí, né? Mas deixa vocês fazerem um xixi. Vou voltar aqui para a tela. Só me confirma aí alguém pelo áudio, está aparecendo toda para vocês? Tá. Ô, professor, em vez de você colocar espelhado sua tela, coloque espelhado somente a janela do PowerPoint, que aí eu acho que você consegue ver o resto. O problema é que no começo eu achei essa opção e depois eu não achei mais. Está lá em apresentação. Em mesma apresentação tem duas opções. Uma espelhar sua tela e o outro somente uma janela. E aí você escolhe a janela do PowerPoint. Vai aparecer todas as janelas que estão abertas no seu computador e você vai no PowerPoint. Mas eu acho que eu vou ter que parar. Acho que eu vou ter que parar essa aqui primeiro. Interromper essa apresentação, de espelhar sua tela e abrir a apresentação de espelhar só uma janela. Vamos aqui, como é? Parei aqui. Apresentar agora. Uma janela. Aí você coloca uma janela. Aí escolhe a do PowerPoint. Já escolhi. Mas mas ela não está trazendo para cá. Agora você vai aqui embaixo no PowerPoint e coloca para apresentar. Vê o que você vai apresentar. Ele não está jogando para cá. Para a apresentação. Esse começo ele vai normal, apresentar agora. Não, coloca no teu PowerPoint apresentar primeiro e depois você escolhe a janela da apresentação. Tá. Ele não está entrando, ele fica meio como se fosse carregando, mas eu acho que... Eu estou vendo, variáveis, abriu aqui. Mas eu não estou. Se eu jogar para outra tela aqui, eu deixo de ver vocês. Essa minha tela aqui não aparece a vocês, mas a gente está compartilhando uma janela, interromper, ocultar, não. Na verdade, é como se ele não conseguisse carregar para mim. Bom, vamos seguindo. O fato está todo mundo vendo agora essa tela aí, correto? Correto. Beleza. Bom, então vamos lá. Variável. Essa é uma brincadeira que eu faço com relativa frequência, mas eu gostaria de fazer esse exercício aqui. Eu vou dar 10 segundos para vocês. Eu queria que vocês me respondessem uma pergunta bastante simples. Espero terminar de fazer a pergunta e depois vocês podem pensar na resposta. A pergunta é... Não respondo ainda. A pergunta é: o que é uma variável? Eu vou dar 10 segundos para vocês responderem, mas eu gostaria que vocês respondessem com a cabeça que vocês tinham com 8 anos de idade. Então, a pergunta é: o que é uma variável? Agora, esqueçam que vocês estão numa pós-graduação, que vocês estão fazendo mestrado, que vocês estão pleiteando doutorado, e responda com 8 anos de idade o que é uma variável. 10 segundos aí para vocês. Foi? Alguém quer falar? Algo que muda? Alguém dá mais? Bem, eu com 8 anos responderia isso, né? Alguém responderia diferente? Variável que muda? Uma possível característica. Aí você já está com 15. Uma possível. 8 anos. O que é uma variável? Alguma coisa que varia.
Ponto, parabéns, você está com 8 anos. Então, variável, vamos pensar simples, gente, vamos pensar simples. Variável é o que varia. Se não varia, não é uma variável. Simples assim. Então, não se esqueçam que as respostas mais certas quase são as mais simples. As respostas mais certas quase sempre são as mais simples. Assim, Dr. House é muito legal, bacana ali e tal, mas, cara, vamos seguir a etapa, é isso? Via a primeira, algoritmo, passa para o segundo passo, é ou não, e assim vai. Então, variável é aquilo que varia. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma série de informações que eu quero obter de vocês. Estou querendo fazer uma pesquisa do grupo dos alunos de bioestatística de 2020. E aí a minha pergunta é o seguinte, eu estou fazendo um formulário aqui. Aí tem lá um primeiro item. Nome varia entre vocês? Sim ou não? Sim. Idade varia? Sim, é uma variável. A formação de base varia? Sim, é uma variável. O local de residência de vocês muda? Varia? Sim, é uma variável. Então, nessa pesquisa, eu tenho diversas variáveis. Porque elas variam. Agora, eu poderia querer fazer uma pergunta, introduzir uma pergunta para o grupo, que é a seguinte. Qual é o valor do último PSA que você realizou para o grupo? Nome varia, sim ou não? Sim, varia. A idade dos participantes varia? Sim ou não? Sim. O sexo dos participantes varia? Sim. Sim? Não. Ah, não, porque é só homem. Não. Então, vejam, sexo deixou de ser uma variável e passou a ser automaticamente o que a gente chama de critério de inclusão. Então, o que é um critério de inclusão? Ele define as características que interessam da população. Se eu quero falar de PSA, não faz sentido eu falar em mulheres. Então, esse sexo que deixou de ser uma variável nessa segunda pesquisa, numa outra pesquisa, ela é uma variável. Então, uma variável, ela vai assumindo papéis, ora como diferentes, outras como critério de inclusão. Então, vamos pensar que uma variável, um critério de inclusão, refere-se ao conjunto de características essenciais para que o indivíduo seja incluído na sua pesquisa. E o curso vai ser isso, tá? A gente vai falar de bioestatística, a gente vai fazer conta, a gente vai descabelar, mas a gente também vai falar de método. A ideia é exatamente essa, né? Como signatário da ideia de que estatística é uma ferramenta, é um meio para que vocês façam algo, e eu o tempo inteiro vou tentar fazer essa analogia, esse paralelo com os projetos e com as pesquisas de vocês. Então, na medida que surgirem dúvidas, na medida que surjam peculiaridades, tal como a Karen trouxe há pouco, vocês, por favor, expressem e já comecem a trabalhar os projetos de vocês. Bom, uma outra coisa que eu chamo a atenção é critério de exclusão. Tenham muito cuidado na hora de escrever esse item.
Não deixem de escrever, seja no projeto da dissertação ou da tese, seja no artigo. Não omitam essa informação. Estou falando de critério de exclusão. A minha pesquisa diz: quero saber a influência do time que o indivíduo torce quanto à ocorrência de infarto em homens tabagistas acima de 40 anos. Então, vou voltar com a minha pesquisa. Eu quero saber se o time de futebol em que o indivíduo torça é um fator de risco ou um fator de proteção. A gente vai falar disso lá na frente, não hoje. É um fator de risco ou de proteção para a ocorrência do infarto. Mas eu estou interessado em homens acima de 40 anos e tabagistas. Então, já defini quem são os critérios de inclusão. Homens, critério de inclusão, na hora de escrever lá o artigo, critério de inclusão, homens acima de 40 anos, tabagistas. Mulher entra na pesquisa? Alguém responde? Não. Ora, se ela não entrou na pesquisa, porque ela não é um critério de inclusão, logo, ela não pode ser excluída da pesquisa. Percebem que você só exclui quem está dentro? A mulher não entrou, porque ela não atende critérios de inclusão. Então, por favor, não cometam esse erro de dizer que os critérios de inclusão é homem acima de 40 e tabagista, critério de exclusão, mulher menor do que 40 e que não fumam. Isso é de um conhecimento ordinariamente cretino. Então, o critério de exclusão, qual é o pensamento? É um indivíduo que tem toda a possibilidade de entrar na sua pesquisa, ou seja, ele tem que atender a todos. Ah, faltou um item, então não entra. Ele fuma, é homem, mas tem 39 anos. Entra na pesquisa? Não. Ah, mas ele entrou por conta de 2 critérios, mas um não entrou, então ele não entra. O critério de inclusão é o conjunto de características que interessa para o indivíduo, para o pesquisador. Então, o que é o critério de exclusão? É um indivíduo que tem que ter todos os itens de inclusão, todavia, o problema é o português, todavia ele tem alguma coisa a mais, alguma característica a mais que impeça ele de ser comparado com os demais. Por exemplo, se esse indivíduo, Se ele torcer para 2 times. Essa é uma possibilidade. Ou se ele já tem histórico de infarto progresso. Por exemplo, né? Se ele já tem histórico de infarto progresso. Se o pai morreu de infarto aos 45 anos, por exemplo, tem uma história familiar, será que ele é comparável com outro grupo? Se ele torce para 2 times, por exemplo, ou seja, tem um carinho, aonde eu quero chegar. Agora, o desafio aí para casa. Tem um carinho na hora de escrever os critérios de exclusão de vocês. É claro que quem tiver com camundongo, isso é muito mais fácil. Quem tiver com rato, isso é muito mais fácil. Mas quem tiver em condições de pesquisa clínica, isso é muito mais difícil, porque demanda tempo. É sempre você pensar nos e se. E se esse paciente já tiver um infarto prévio? E se esse paciente tem uma história familiar de pai e mãe positiva para infarto? E se esse paciente torce para 2 times? E aí isso seria uma variável que a gente chama de variável interveniente. Então, pensem sempre em quem não te interessa. E volto a falar, não deixe de escrever isso no seu
na sua tese, porque isso vai ser cobrado, seja da banca, seja pelo referir, quando você mandar o seu artigo. Então, aonde eu quero chegar? Um autor esclarecer o critério de exclusão é um ponto favorável, muito favorável para o autor. Agora, tenho a clareza do seguinte: se por algum motivo ele apresentar muito mais critérios de exclusão do que critério de inclusão, você desconfie do artigo. Eu vou dar um exemplo, só para demarcar aqui. Teve um artigo que foi publicado no JAMA, né? O JAMA é um artigo que tem um fator de impacto acima de 50. Esse artigo perguntava o seguinte: se o título era Satisfação Sexual de Mulheres em Uso de Sildenafil. Veja, não é a satisfação sexual de mulheres cujos maridos, parceiros, usam sildenafil. Não, não é isso. É pegar, dar o Viagra para a mulher e ela relatar a sua satisfação sexual. Então, um artigo assim, que foi publicado numa revista forte, que tem um tema assim, interessantíssimo, né? Esse artigo é de 2008, se eu não me engano, 2007. E aí, ótimo, vamos ver, vamos estudar o que tem no artigo. E aí começa a vir os critérios de exclusão. Se a mulher tem dispareunia, né, que é a dor durante o ato sexual, estava excluída. Se ela tem galactorreia, estava excluída. Se ela estava amamentando, estava excluída. Se o parceiro usava Viagra, estava excluída. Se ela tivesse mais de um filho, estava excluída. O fato é que você tinha 4 critérios de inclusão e tinha 25 critérios de exclusão. E aí, até chegar a um critério de exclusão interessantíssimo, que diz, isso no JAMA, né? Não é um artiguinho ali do curso de corte e costura da esquina. E aí tinha uma pergunta que era o seguinte: olha o absurdo. Se essa mulher tivesse até 3 relações extraconjugais por mês, ela poderia fazer parte da pesquisa. Se ela tivesse mais de 3, ela não podia, ela estava excluída. Então, eu fico imaginando como é que, na hora de recrutar, né, como é que seria isso. Você traz seu namorado, seu marido? Traz sim. Mas com que frequência? 2 ou 3 vezes por mês. Então você pode participar da pesquisa. Não, semanalmente, então você não pode. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tinha tanto critério de exclusão, que isso deixou de ser um ensaio clínico, isso virou um estudo de caso, no caso de série, no máximo. Então, você perde poder de generalização. E, para completar, era um artigo financiado pela Pfizer. Então, o que eu chamo a atenção é o critério de exclusão é importante. Não deixem de escrever em que pese você está consumindo espaço que você teria lá na hora da sua publicação. Falando como ex-editor de periódico, quando o autor manda o artigo e simplesmente ele omite, ele ignora, ele negligencia o critério de exclusão, para o editor, houve uma intencionalidade ali. O que, em geral, ele pensa que ele não utilizou nenhum critério de exclusão ou ele não se preocupou com isso. Não foi por falta de espaço, não. Simplesmente ele não se preocupou com isso. Então, o critério de exclusão é bem-vindo e dá trabalho para vocês entenderem quais são. Agora, se você encontra muito mais critério de exclusão do que critério de inclusão, desconfie do artigo, ele perde o seu poder de generalização, isso não é um ensaio, isso provavelmente é um estudo de caso.
Ok? Bom, então, seguindo essa linha aí de que variável é o que varia, e que se não varia, isso é um critério de inclusão, vamos entender os tipos de variáveis. Primeiro, o papel dela como variável, numa pesquisa, e o outro papel dela intrínseco, como variável. Então, quando se estuda propriedades, uma variável, ela pode ser o que nós chamamos de variável, isso pode aparecer no artigo dessa forma, variável X, variável independente ou variável explanatória com X. Variável X, variável independente ou variável explanatória. O que é a variável X independente ou explanatória? É aquela variável que causa algum efeito sobre uma variável chamada Y dependente, resposta ou desfecho. Então, eu tenho, seja lá qual seja o tipo de pesquisa, seja ela de abordagem qualitativa ou de abordagem quantitativa, eu tenho pelo menos duas variáveis. Uma variável que supostamente está causando alguma consequência em outra. Eu quero verificar a glicemia de um indivíduo que toma uma lata de leite condensado em jejum. Qual é a variável independente? A alimentação. Lata de leite condensado. Qual é a variável dependente? A glicemia. Então, seja lá qual for o sistema que você esteja estudando, minimamente eu tenho essa relação de variável X e variável Y. Independente é aquela que supostamente causou alguma coisa. Variável Y é aquela consequência de alguém. Teste ergométrico. Pego lá, verifico a pressão arterial e a frequência cardíaca do indivíduo em repouso, em pé. A esteira está parada. Esteira parada, movimento 0, frequência cardíaca 80. Você bota lá, não sei qual é o padrão para isso, lá, 50 rotações por minuto. Com 50 rotações por minuto, a frequência cardíaca foi para 100. Então, qual é a variável X? A rotação da esteira. Qual é a variável Y? A frequência cardíaca, a pressão arterial, seja lá o que for. Então, a variável Y é aquilo que você mede. A variável X é aquilo que supostamente está intervindo. Dúvidas até aí? Respondam aí, por favor. Sim? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá tudo bem. Pode seguir. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Quando você tem esse sistema, uma variável X independente ou eu penso que ela está exercendo, ou explanatória, é uma variável que está influenciando em outra. Qual é a diferença de uma pesquisa de intervenção para uma pesquisa observacional ou de não intervenção? Esse é um ponto interessante. O que é uma pesquisa experimental ou pesquisa de intervenção e o que é uma pesquisa não experimental, não intervenção ou pesquisa observacional? Veja, eu disse que independente da pesquisa eu tenho pelo menos um X e um Y. Qual é a diferença? Quando é uma pesquisa de intervenção, a variável X é manipulada, e aí quando eu falo manipulado, não achem que é uma coisa ruim para a pesquisa, ela é manipulada
pelo pesquisador. Certo? Então, eu tenho lá um grupo de ratos do mesmo peso, da mesma altura, da mesma alimentação, da mesma idade. Então, critério de inclusão, assim, um rato insta com tantas semanas, machos. Pronto, determinei o meu critério de inclusão. Um grupo vai ser alimentado com a castanha do Brasil e o outro grupo vai ser alimentado com a castanha normal. Então, existe uma única diferença entre esses dois grupos de ratos, que é o tipo de alimentação. Um vai ser castanha do Brasil e a outra vai ser a ração convencional. Alimenta esses ratos durante um período, que é o que nós chamamos de segmento, com o GU, segmento, e lá na frente eu meço alguma variável, seja lá qual for, um mediador de inflamação. Então, nesse exemplo, eu, pesquisador, determinei que a variável X pode ser de dois tipos, ou castanha do Brasil, ou ração comum. Pegue esse exemplo e pense num antihipertensivo, pegue esse exemplo e pense numa intervenção, pegue esse exemplo e pense num reaquecimento, enfim, um posicionamento, um tipo de exercício, se ele vai suar ou não, enfim, vamos fazendo esse paralelo com os projetos de vocês. Então, nesse exemplo, eu, pesquisador, manipulei a variável X. Manipulei por quê? Eu sei qual rato foi para cada grupo? Não, porque isso foi randomizado. Mas eu manipulei porque eu disse o seguinte, vai ser ração convencional confrontada com castanha do Brasil. E se eu quiser tirar a castanha do Brasil e botar a cúrcuma, agora está na moda cúrcuma, botar a cúrcuma é outra pesquisa. Eu não sei qual rato que vai para a cúrcuma, mas eu sei que vai ter um grupo da cúrcuma e vai ter um grupo da ração convencional. Então, esse é um desenho clássico de um estudo de intervenção experimental. Qual guideline ele vai utilizar? Consorte. Mas eu poderia ter uma outra pesquisa. Eu estou preocupado o seguinte, eu quero saber as reações apresentadas por uma puérpera ao receber a notícia que ela tem um natimorto. A criança nasceu morta, né? Foi expelida morta. E aí eu estou preocupado os tipos de reações que ela apresenta, né? Se ela chora, se ela ri, se ela ignora, se ela quer bater na cara de quem falou com ela, se ela quer pular da janela, enfim, o tipo de reação que ela pode ter. Então, isso vai acontecer com mudar uma pesquisa interessante, e assim vai. Então, notem, quem é a variável X nesse sistema? Qual é a variável X? É a morte da criança. Quem é a variável Y? São as reações. Dor, medo, tristeza, agressividade, choro e assim vai. Então, o que se tem? Nesse exemplo, você tem variável X e você tem variável Y. Todavia, a variável X não foi determinada pelo pesquisador, não foi manipulada pelo pesquisador. Não foi ela que definiu, não foi o pesquisador que definiu quem é que vai, a criança que vai morrer e aquela que não vai morrer. Simplesmente ocorreu, mas ela continua sendo uma variável X. Então, nesse sistema, nesse exemplo, eu não tenho uma manipulação da variável X pelo pesquisador, mas ela ocorre. Então, quando não existe a manipulação da variável X, eu digo que se trata de um estudo observacional. Está claro isso? O que é um estudo de intervenção ou de não intervenção? Sempre eu vou ter X e Y. Qual é a diferença? Que no estudo experimental,
a variável X é manipulada pelo pesquisador e no observacional ela simplesmente ocorre. Tudo bem? Um outro detalhe, se X é causa e Y é consequência, e eu estou estudando sobre os fatores que contribuem para o choque cardiogênico após o infarto agudo do miocárdio, tem um estudo clássico sobre isso, em Myers, um estudo de 89, e ele pegou de 5 características: idade acima de 65 anos, presença de diabetes, infarto prévio, e CKMB acima de 160 unidades por litro. Então, eu tenho diversas variáveis que, no final do estudo, concluiu-se que elas são variáveis preditoras e independentes. Ou seja, um indivíduo que infarta e que tem mais de 65 anos, isso já é um fator de risco para ele apresentar choque cardiogênico, embora isso seja de 5 a 10%. Então, onde eu quero chegar? Eu posso ter mais de um X que determinam um Y. Eu tenho diversas causas para uma mesma consequência. E eu também posso pensar o contrário. Tabagismo, por exemplo, é uma variável X. É uma variável X para infarto, mas ele também é uma variável X para câncer de pulmão, é uma variável X para fibrose, e assim vai. Então, eu posso ter um X para um Y, eu posso ter um X para diversos Y, e eu posso ter diversos Y a partir de um X. Dúvida aí? Responde alguém para mim, que eu não estou vendo a cara de vocês. Tudo ok. Não. Tudo bem? Seguimos, então. Existe uma coisa... Deixa eu ver se está aqui. Tá, antes disso. Existe uma coisa que não está aí no slide, mas é muito falado, né? É aquele estudo clássico em que você tem a seguinte observação. Isso é estatística. E aí vamos lá, como mentir utilizando a estatística, ou como não mentir, ou como assustar utilizando a estatística. Né? Tem um estudo clássico que diz o seguinte: indivíduos que bebem grandes quantidades de café têm mais câncer de pulmão do que os indivíduos que bebem pouca quantidade de café. Então, isso é verdade, não estou inventando, isso ocorre. Se eu estabeleço lá um ponto de corte de que grande quantidade é mais do que 2 xícaras de café por dia, e eu pego 2.000 pessoas e separo em 2 grupos, uns que bebem 2 xícaras ou mais, e os que bebem menos de 2 xícaras, faço um acompanhamento desses pacientes durante 40 anos, verifico que a proporção de indivíduos que têm câncer de pulmão entre os que tomam café é estatisticamente superior, onde há inferência, estatisticamente superior quando comparado ao grupo que bebe pouca quantidade de café. Então, se a gente for analisar dessa maneira, variável X, café, variável Y, câncer de pulmão. Isso está errado? Não. Mas isso você está fazendo uma análise assim da sua pesquisa, dos seus dados. E se a gente parar para pensar, o que tem dentro desse sistema aí que pode estar dificultando a nossa visão? O que tem de estranho, o que pode ter a mais nessa pesquisa aí, de maneira que esses dados, essa interpretação pode estar enviesada? Responda. Se eu excluir o tabagismo. Ok. Então, o que se verifica, na verdade, é que frequentemente, quem toma mais café, fuma. E aí, quem é que está levando ao câncer de pulmão? É o café ou o tabagismo? Então, se o tabagismo, que é o X, e o câncer de pulmão é o Y, o que seria o café? A isso a gente chama de variável de confusão ou variável de confundimento. Então, uma variável de confusão ou uma variável de confundimento é exatamente isso. É uma variável que está ali
e que parece que ela que é responsável por determinada resposta, e quando você analisa ela de maneira mais a miúde, você verifica que não é ela. Professor, como é que eu descubro se uma variável é uma variável de confusão ou é uma variável X? A estatística pode nos auxiliar com relação a isso. Para isso, existe uma ferramenta chamada modelo de regressão. Isso também não veremos na estatística 1. Isso possivelmente estará lá na bio 2, com o professor Anderson. Então, o que um modelo de regressão nos dá? Ele nos dá a possibilidade de mensurar... Demorou, né, filha? Calma aí. Ok. Ele nos deu a possibilidade de mensurar a magnitude, olha o termo que eu estou utilizando, a magnitude de contribuição de cada variável para a ocorrência de determinado desfecho. Então, eu consigo limpar esses dados todos e dizer o seguinte: isso pesa mais do que aquilo ou pesa menos do que aquilo. Então, isso é muito importante que a gente tenha clareza. A pergunta é o seguinte: quem tem mais chance de ter infarto? Quem fuma, quem é obeso ou quem tem uma história familiar de infarto? Quem tem história familiar. E se ele tem quem tem mais chance? O que tem história familiar ou que é obeso e fuma? Ou é o velho que fuma? Ou é aquele que tem dislipidêmico? Ou seja, eu consigo titular o peso de cada uma dessas variáveis para a ocorrência de determinado desfecho. Então, para isso, nós temos uma ferramenta chamada modelo de regressão, análise de regressão, que pode ser feita de duas formas. Uma regressão linear, quando eu tenho uma variável contínua, ou uma regressão logística, que é quando eu tenho uma variável dicotômica, tipo morte ou vida, usa ou não usa. Isso clareia muito a nossa mente. Então, vamos pegar a estatística como uma amiga, né? A estatística é uma amiga nossa, e a minha pretensão não é que vocês saiam do curso fazendo uma nova na mão, pelo menos não aqui na Bioestatística 1, mas que vocês saibam para que serve, que eu consiga fazer algumas aproximações utilizando pacotes mais facilmente utilizados. Então, por isso que a gente não vai trabalhar com pacote estatístico propriamente dito, e assim vai. Bom, com relação à variável, ainda, nós dividimos aí em dois grupos, então. Tem uma variável de acordo com a propriedade, tá? Então ela pode ser independente ou dependente, ou ainda variável de confusão. Pegando lá aquele exemplo que o cara que torcia para os dois times, dentro da nossa pesquisa, essa variável a gente chama de variável interveniente. Então, o que é uma variável interveniente? É aquela que acomete os dois grupos. Então, ela vai ter influência nos dois grupos. E agora chegamos com relação à variável no que tange aos dados estatísticos, propriamente ditos. Isso aqui é importante. Os dois são importantes, mas aqui é um outro capítulo. Existe o que nós chamamos de variável categórica ou qualitativa. O que é uma variável categórica? Pense lá no seu formulário, agora que a gente fez na nossa pesquisa, ou no seu instrumento de coleta de dados já no projeto de vocês. Então, vamos pensar lá uma termografia, quem são esses pacientes, de onde eles vêm, qual a idade. Vamos pensar no nosso formulário de coleta de dados, o que eles podem estar contribuindo efetivamente. Então, vamos lá. Então, um primeiro grupo de variáveis são as chamadas variáveis qualitativas ou categóricas. Qual é a primeira observação com relação a esse grupo? Elas são expressas por nomes. Então, uma variável qualitativa ou categórica, ela tem um nome. A resposta dela é dada através de um nome. Exemplo, naturalidade. Rio de Janeiro, São Paulo,
Distrito Federal, enfim, religião, ou seja, eu tenho nome para classificá-lo. Lembrando que as variáveis categóricas ou qualitativas são mutuamente exclusivas. Esse é um tema que a gente vai estudar lá na aula de probabilidade, mas já antecipando. O que é uma variável? São variáveis, respostas mutuamente exclusivas. Isso quer dizer o seguinte: se ela está numa categoria, ela não pode estar em outra. Basicamente isso. Se você nasceu no Rio de Janeiro, você não pode ter nascido em São Paulo. Essa é um tipo de resposta. Então, alguns exemplos aí: sexo, cor, tipo sanguíneo. Tá? Então, eu tenho respostas qualitativas: masculino, feminino, preta, amarela, branca, O positivo, AB negativo, e assim vai. Então, essas são as variáveis qualitativas ou categóricas. Peço bastante atenção com relação a isso, porque, embora isso pareça ser algo muito simples, mas os testes estatísticos, que é o fetiche aí, em geral, né? Os testes, eles são apropriados de acordo com o tipo de variável. Então, é uma aula assim, bem introdutória, mas é determinante na hora de escolher os testes. E é isso que vai dizer se você pode ter determinada conclusão ou não, ou, se preferir, a forma como isso vai ser visto lá na frente. Variável ordinal. Ela tem uma distribuição mutuamente exclusiva que tem uma ordenação natural. Então, como o próprio nome já sugere, os melhores exemplos de variável qualitativa ordinal são escolaridade. Eu tenho uma ordem: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou, se preferir, fundamental, médio, superior. Existe um ordenamento nisso. O estadiamento de doenças, o KIRIP, ok? Pensando em infarto, aí, que a turma está nessa área, KIRIP 1, KIRIP 2, KIRIP 3, enfim, eu tenho um ordenamento. Pense que esse ordenamento não tem relação se o melhor é ser um número o mais alto ou melhor ser o mais baixo, não interessa. O que caracteriza uma variável ordinal é que existe um ordenamento nessas respostas. Então, estágio de doença, nível de escolaridade, são exemplos disso aí. Variável qualitativa, só mais um detalhe, vou fazer uma pergunta aqui, queria que alguém respondesse. Que diferença, presta atenção na pergunta mais uma vez, que diferença tem, pensa na resposta, entre sexo e cor? Pensem aí nas respostas. Está respondendo o formulário, olha para a cara, para o jeitão das respostas, quando tem um campo escrito sexo e quando tem um campo escrito cor. O que muda nesses dois tipos? Considerando que os dois são nomes. Eu acredito que o sexo seja mais objetivo, você tem a alternativa A e B, e a cor ela pode ser subjetiva também. Alguém mais? Seria o que a pessoa se declara? Não, aí a forma... duas questões interessantes que vocês trouxeram aí. O que vai determinar, isso está cada vez mais em moda, né? Mais em voga, não moda, está mais em voga, essa questão da autodeclaração. Isso é uma coisa que você vai descrever no seu método, ou na parte escrita da tese da dissertação. Vocês vão criar um capítulo lá que a gente chama de critérios operacionais. Isso é interessante. Lá no começo, logo, tem as tabelas, tabela de sigla, tabela de... Aí cria lá uma tabela, critérios operacionais. O que essa tabela de critérios operacionais vai nos trazer?
as regras do jogo. Então, por exemplo, se você está falando de grupos de hipertenso, você diz lá que o hipertenso para você é aquele de acordo com a MS, que tem uma pressão sistólica maior do que 100. Enfim, você esclarece as regras. Então, para isso, você cria lá uma tabela de chamada critérios operacionais. E aí, nesses critérios operacionais, você vai dizer isso, que a cor é autodeclarada. Vai existir um questionamento, mas estou vendo que o cara é branco e ele colocou que é preto, isso aí é outra coisa, mas foi o critério que você adotou. Então, isso é um aspecto. Mas eu queria que vocês prestassem atenção exclusivamente na hora dele escrever essa resposta. Vamos pensar. Sexo, qual as respostas que a gente pode ter? Responda. Masculino e feminino. Ok. E a cor? De acordo com você quiser dividir, né? Preto, branco, amarelo, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho determinadas variáveis categóricas que só permitem 2 tipos de resposta. A isso nós chamamos de variável dicotômica ou binária. Então, isso é muito importante, que nós temos determinados testes que só são aplicados para variáveis dicotômicas. Nós demos um exemplo ainda há pouco, que foi o teste aqui quadrado. Vida, sim ou não. Uso do airbag, sim ou não. Tudo bem? Então, eu tenho respostas dicotômicas para isso. Então, sexo, alta e óbito, sim ou não, vida e morte, são exemplos de variáveis dicotômicas e que isso deve ser tratado com a devida atenção, porque isso vai implicar no tipo de teste, de tipo de análise a ser adotado. Lembrando... Não, deixa eu comentar aqui na frente, depois eu vou voltar nesse ponto. Tudo bem? Então, enquanto que as variáveis qualitativas ou categóricas são expressas por nome, as variáveis quantitativas ou numéricas, e aí já fica a dica, né? São expressas por números. Eu tenho 2 tipos de variáveis quantitativas, as chamadas variáveis discretas e variáveis contínuas. Qual é a diferença de uma variável quantitativa discreta para uma contínua? A variável discreta não permite nenhum valor intermediário entre 2 unidades inteiras. Por exemplo, número de filhos, número de reinternações, comorbidades, não os nomes, mas a quantidade de comorbidades, número de cômodos na residência. Então, uma variável discreta, ela não permite nenhum valor intermediário. Tá? Frequência cardíaca. E a variável quantitativa contínua, ela tem o limite que é a acurácia do aparelho. Então, na verdade, quando você pega lá o peso, por exemplo, e você vai na balança da farmácia e vê lá que você está com 80,7, porque a precisão daquela balança é de 1/10. Se você pega lá na balança do pessoal lá do biomédico, lá do Pedro Paulo, você vai ver que você pode estar, né, 89,7834. Você pega uma balança de recém-nascido, você vai ver que eu tenho uma precisão maior. Então, na verdade, uma variável contínua, ela permite qualquer valor intermediário entre 2 valores inteiros. Já antecipo, a imensa maioria das variáveis biofisiológicas, graças a Deus, por que eu falo graças a Deus? Porque os testes aplicados para variáveis contínuas são testes mais robustos, mais fortes, mais confiáveis do que aqueles empregados para variáveis discretas. Então,
A variável contínua, ela permite qualquer valor intermediário. Conforme eu disse, a maioria das variáveis em saúde são variáveis biofisiológicas, são contínuas. Peso, idade, colesterol, LDH, essas mediadoras de inflamação, medidas de estresse oxidativo, VO2, enfim, todas essas variáveis são variáveis contínuas. Uma coisa interessante é que muitas das vezes vocês podem dicotomizar uma variável contínua, ou seja, você pega uma variável contínua, tipo pressão arterial, e você faz uma dicotomia. Você diz o seguinte, olha, para mim, critério operacional, para mim, paciente que tenha pressão sistólica acima de 135, ele é grupo hipertenso. Indivíduo que tenha pressão sistólica abaixo de 135 é não hipertenso. O que você fez? Dicotomizou uma variável contínua. Isso vai permitir determinadas análises, inclusive um modelo de regressão logística. Aqui alguns exemplos. Atentar para a diferença entre variável categórica ordinal e quantitativa discreta. Aí, só para fechar esse resumo, né, dos tipos de variáveis. Aqui alguns exemplos. E aí eu queria que vocês... esse exercício... Não. Deixa eu ver aqui. O que eu queria que vocês fizessem é o seguinte, pode abstrair com relação a esse exercício. O que eu queria que vocês fizessem para casa é que vocês pegassem o projeto, a ideia, o esboço do projeto de vocês como um todo e já reconhecessem o que é variável X, o que é variável Y, e depois dizer se ela é qualitativa, quantitativa, categórica ou ordinal, contínua ou discreta. Ou seja, a missão é vocês pegarem os projetos de vocês, o esboço dos projetos de vocês, e fazerem essa classificação das variáveis. Pensa no formulário inteiro, assim. Essa é a variável tal, essa é a variável tal. Assim, mas meu banco de dados tem 150 variáveis. Ótimo, você vai ficar craque para descobrir as variáveis. Volto a falar, embora pareça ser algo muito elementar, essa aula é muito importante, porque é em cima disso que a gente vai pensar nos testes. Então, a gente tem que ter clareza quais são essas variáveis. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui, para a gente olhar a cara de vocês. Bom, deixa eu ver aqui o nosso cronograma, só para ver se era isso que a gente... Tipos de dados, médios e tabelas, a gente não vai fazer isso hoje não. Bom, gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Ficou algo a ser esclarecido? Precisa mais? Pessoal que está sem fala, só está escrevendo, tem alguma coisa aqui? Também não. Você vai disponibilizar os slides? Sim, vou disponibilizar os slides, Camila. Não sei se vai fazer esse link lá para o grupo, para o próprio grupo, ou se vai ser alguma coisa pelo Telegram, mas certamente vai estar disponibilizado. Se não entrar, não vai ter. Sim. Professor, uma pergunta. O vídeo que foi gravado dessa aula, você disponibiliza no Telegram ou no canal do... Eu falei isso no começo. Na verdade, eu vou tentar gravar aqui, eu só não sei como isso aparece lá no Google Drive. Eu não sei se posso mandar um link e vocês conseguem acessar. É meio novo para mim. Mas, enfim, de alguma forma vai chegar até vocês. Se não for a aula falada, que é o que eu desejo, a apresentação certamente vai. Mas eu queria que ficasse as explicações. Né? Para esse, talvez não seja tão complicado, mas mais para frente vai fazer toda a forma. Tá bom, obrigado.
Nada. Vamos ver aqui. Repete o exercício, por favor. Felipe, a ideia é que você pegue o projeto seu, ou esboço, ou ideia de projeto, e classifique as variáveis. Todas. Pensa lá no formulário de coleta de dados de vocês e já separa o que é variável X, o que é variável Y, e depois já diz se ela é qualitativa ou quantitativa, e já diz se ela é ordinal, numérica, dicotômica, contínua ou discreta. Ou seja, classificar suas variáveis do seu projeto. Algo mais, gente? Foi? Tranquilo? Então, vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje. E aí eu queria fazer a primeira alteração aí no cronograma, que a gente utilizasse esse dia de 25 para a gente ficar em dia com o andamento. Então, a princípio, semana que vem, quarta-feira, às 13h30, no mesmo esquema. Pode ser? Ok? Sim. Então, tá certo, gente. Só para finalizar, tá dando para acompanhar, a toada tá legal dentro desse ritmo, a gente consegue chegar, ajustes vão ocorrer, né? Invariavelmente vão ocorrer, vai ter isso, vai ter criança entrando aí, vai ter cachorro entrando por aí. Desde que não entre o coronavírus, né? Eu acho que a gente já tá ganhando. Então é isso, eu vou ver como é que isso aparece aqui para mim, eu vou tentar disponibilizar esse material. Sugestão, vocês já comecem a se falar aí no grupo lá do Telegram, já para pensar no seminário, tipo assim, é isso, minha pesquisa é sobre isso, podem falar lá, fiquem à vontade para a gente fazer um trabalho bem bacana e publicar, né? O negócio é publicar, tocar isso para frente. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos fechar a quitanda. Volto a pedir que temos aí, pelo menos no grupo do Telegram, a gente tem 5 nomes faltando ali, que eu não sei quem são. Eu teria que fazer essa chamada, né? Coisa boa. Precisar fazer isso. Vamos fazer isso agora. Rapidinho, gente. Oculta aqui. Se bem que aqui eu não preciso estar compartilhando. Calma aí. Só um segundo. Deixa eu parar a apresentação. Ok. E agora eu vou fazer aqui uma chamada porque foi uma orientação que eu recebi. Certo. A Agatha está aí? Sim, eu. Estou aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. O Alex dos Santos? Falta, hein? Amanda Conceição? Eu, estou aqui. Amanda Cunha? Oi, tô aqui. Ana Paula Arriaga? Não? Marita? Ana Paula, A Ana Paula respondeu. Ana Paula o quê? A Ana Paula respondeu na mensagem. Deixa eu olhar você aqui que eu não estou vendo nada. O que foi, Ana Paula? Sim. Você, Ana Paula? Oi, Ana Paula. Sim, eu estava sem o fone, respondi na legenda. Beleza, então.
Camila Santos? Eu, presente. Cláudio? Cristiane, tá aí. Presente. Felipe Cardoso? Não? Felipe Castro? Presente, professor. Guilherme? Eu tô aqui. Karen? Tô aqui. Maitê? Não, Leonardo. Olá. Presente. Presente. Tá aqui. Presente, hein? Mariana Castro. Presente. Mariana Ferreira. Presente. Mariana Veras. É a mesma. Tem dois eus. Hã? Tem duas, mas sou eu mesma, duas vezes na lista. Ah, tá. Ok. Marina Juliana. Eu, aqui. Marta. Eu estava aí, estava sem funciona. Professor, o senhor já chamou a Karen? Eu não vi. A Karen? Aparecendo vários ao mesmo tempo. Não, está aqui, está aqui. Está presente você. Tá bom, obrigada. Nada. Michele Teixeira. Michele, tá aí? Natália. Natália, não? Presente. Presente. Patrícia Pereira. Patrícia, não? Marta presente. Paulo presente. Ana Paula microfone. Okay. Patrícia, então não. Pedro Ribeiro. Presente. Roberta Santana. Não? Cairine. Presente. Beleza. Tiago Lima. Presente. Vinícius. Presente. Wagner. Wagner, não? Beleza. É bacana o som da menina, hein? Bom, do Guilherme. Moçada, então é isso. Fechou aí. Semana que vem, quarta-feira, às 13h30. A gente já entendeu mais ou menos como é que funciona. Então, a gente volta a se falar. Tá? Qualquer coisa, a gente vai sinalizando aí pelo Telegram. Vou colocar um artigo lá para vocês darem uma fuçada. Wagner está presente. Tá certo, então, gente? Um abraço aí, felicidade. Vamos tocando aí nosso barco. Tchau, tchau. Tá. Até quarta. Abraço. Valeu. Um abraço. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Agora, como é que eu faço para encerrar a coisa aqui? Interromper a gravação. A gravação será só no parar a gravação.